Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos, que nos acompanham pela internet, que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a vida de todos vocês. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez, falando do amor de Cristo, falando do poder de Deus, falando das grandezas do Senhor sobre nossas vidas. Muito importante. Para você que está no Facebook, por favor, eu peço a gentileza de compartilhar a live, né? Quanto mais compartilhamentos, mais pessoas vão acompanhar. Aquelas pessoas que não nos acompanham ainda, né? Que não seguem a página, eu peço, por favor, que clique em curtir a página Pastor Evandro Argenton, que você poderá curtir aqui palavras, conselhos, orações, você poderá acompanhar esse trabalho. Aqueles que vão nos acompanhar depois da gravação pelo YouTube, eu peço a gentileza que clique no inscrever-se. Inscreva-se no canal. E depois de se inscrever, clique no sininho, notificações, que cada uma das mensagens que aqui são pregadas, elas serão colocadas ali para que você possa crescer na fé. Então você recebe imediatamente a notificação do YouTube com relação à palavra que está sendo anunciada. Bíblia aberta no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17. Estou vivendo um momento da minha vida e acho que esta palavra vem ao encontro da minha necessidade e pode ir ao encontro da necessidade de muitos e também esclarecer ao coração de muitos as coisas que estão acontecendo na vida de determinadas pessoas e na vida, talvez na sua própria vida. Vamos ler a palavra. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1 a seguir. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, que se esvazie o homem diante da tua presença magnífica nesta manhã. Que diminua eu, para que o teu nome seja engrandecido. De mim nada tenho para dar, de mim nada tenho para entregar, de mim nada possuo. Mas o Senhor conhece todas as coisas e a necessidade de ambos, de todos aqueles que acompanham. Então, que o Senhor venha falar no coração do grande e do pequeno, do forte e do frágil, do alto e do baixo, do gordo e do magro, do intelectual e daquele que não tem conhecimentos. Que o Senhor possa falar ao coração de todos, de uma forma sucinta e clara, para que a luz do entendimento das Sagradas Escrituras brilhe de forma intensa no coração de todos, e eles venham a ser revestidos da tua unção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, que situação interessante essa de Elias.
Elias é um homem de Deus, Elias é um profeta poderoso. Elias ora e fogo de Deus desce do céu. As pessoas sentem o poder de Deus na vida de Elias. As pessoas reconhecem que Elias é um homem abençoado, usado, cheio do poder e da virtude do Espírito Santo. Todos que conhecem Elias sabem que Elias, ele fez uma oração onde Deus consumiu o sacrifício, lambeu a água que foi colocada sobre o sacrifício com fogo. Então, quando falamos de Elias, falamos de um homem revestido da unção do poder de Deus. Falamos de um homem poderoso, profeta poderoso de Deus. Mas há um momento na vida de Elias que a gente não consegue entender direito. Porque Elias, ele consegue provar que só o Senhor é Deus, ele consegue mostrar que só Deus é poderoso para fazer milagres extraordinários. Ele faz essa operação sensacional, crendo no poder de Deus, o fogo de Deus desce do céu, recebe o holocausto, recebe o sacrifício. Todavia, em determinado momento, ele sai e no meio do deserto ele pede a morte, ele prefere morrer. Porque está sofrendo muito, porque está muito entristecido, porque está depressivo. A palavra correta para Elias é a depressão. Ele está depressivo sim, ele pede a morte, ele prefere morrer do que viver. Logo depois ele será arrebatado e vai para o céu, num carro de fogo, na frente dos olhos de Eliseu. Mas ali naquele momento, ele está numa profunda depressão. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo sendo um homem que opera milagres e que a unção de Deus se reflete no seu rosto, nas suas palavras, na autoridade que ele tem do Espírito Santo, as dificuldades que ele encontrou levaram ele a pedir a morte. Era muito sofrimento. Veja que a vida de Elias não foi nada fácil. Ele vivia no meio de pessoas que eram incrédulas, ele vivia no meio de pessoas que eram completamente perversas, ele vivia no meio de pessoas que faziam as coisas muito erradas, muito erradas. Eram idólatras, eram pessoas que se prostituíam, promíscuos. E estas pessoas, no meio das quais Elias vivia, entristeciam muito a Deus, e porque elas entristeciam muito a Deus, Elias então profetizou, dizendo que haveria um sofrimento por um tempo por sobre a face da terra. Só que quando existe uma profecia nesse sentido de que haverá um sofrimento, esse sofrimento se estende também à vida do profeta que entregou a profecia. E Elias, ele também seria atingido por esse momento duro que Deus estava colocando por sobre a face da terra, que seria 3 anos sem chuva. Elias, então, ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus fala para Elias, olha, vai ao ribeiro de Querite. Em primeiro lugar, ele teria que passar 3 anos sozinhos, sem a companhia de ninguém. Há momentos que a gente passa a viver sozinho. As pessoas que a gente ama, que a gente preza, que a gente faz de tudo, que a gente entrega a nossa vida para elas, elas nos deixam sozinhos. Há momentos em que se sobrevêm dificuldades terríveis, dificuldades de todos os lados, na saúde, dificuldades financeiras, dificuldades horríveis. E tudo isso estava acontecendo com Elias, a solidão, o abandono. E ele foi ao ribeiro de Querite. Ele arrumou um lugar lá para sobreviver. Seriam 3 longos anos que ele passaria nesse isolamento, nessa situação de abandono. 3 longos anos, porque cada dia é um século quando estamos abandonados. Cada dia é das 24 horas, elas são contadas os segundos, os minutos. E Deus olhou para Elias e disse assim, eu vou te prover o sustento. Vou te prover o sustento. E o sustento que Deus decidiu enviar para Elias foi por intermédio nada mais, nada menos de corvos. Imagine só, senhoras e senhores, o corvo é uma ave de rapina. É como o abutre, como o urubu, come carniça, não é?
corpos em decomposição. E a Bíblia diz que os corvos levavam carne e pão para Elias pela manhã e pela noite. Aqueles animais que não eram adestrados, aqueles animais que não foram treinados, esses animais selvagens, os corvos, eles iam em busca do animal, pegavam o animal, a carne do animal ainda saudável, levavam em seu bico e entregavam a Elias ao lado do ribeiro de Querite. De modo que a dor da solidão, embora fosse grande, ainda tinha o fato de que você estava sendo alimentado por seres, por aves de rapina. Tinha tantos animais que poderiam alimentar Elias. Tinha tantas espécies de animais que poderia ser uma honraria. Por exemplo, um leão vem trazer uma suculenta caça a Elias, né? É um leão, é o rei das selvas, poderia trazer, mas não. Poderia ser outro animal qualquer, eu poderia citar várias espécies aqui de animais que até mesmo seria honroso para um profeta estar recebendo, mas Deus optou por levantar corvos. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas em situações difíceis, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nesta cobiça, muita gente está perecendo. Obviamente que, de repente, Deus levanta alguém bem pequenininho. É o caso da viúva que foi ofertar no gasofilácio diante de Cristo. Ela não sabia que estava ali o Filho de Deus, mas ela pegou tudo que ela tinha e colocou naquele gasofilácio, embora os sacerdotes fossem corruptos. E aí, na sua humildade, ela conquistou a graça do Senhor Jesus, porque Jesus reconheceu que ela deu a maior oferta do seu sustento, tudo que ela havia possuído, tudo que ela possuía. Então entenda que não é do jeito que você quer. Obviamente conheço pessoas que têm poderes aquisitivos assim enormes, mas eles preferem manter grandes instituições, certo? Igrejas que são verdadeiros monumentos, templos enormes, equipamentos de som maravilhosos, estruturas faraônicas, do que manter o missionário, manter o profeta. E obviamente no meio de toda essa gente, Deus levanta um corvo. Muitas vezes o ímpio, porque talvez eu possa considerar essa a ave de rapina como um ímpio, uma vez que o povo de Israel não comeria, não tocaria em uma coisa imunda, né? E dado o fato de que a gente sabe o que corvo come, eu poderia considerar esse sustento um sustento imundo. Deus pode levantar o ímpio. A grande verdade é que a gente não conhece os desígnios de Deus. Talvez você esteja numa situação bastante complicada e você já pensou, tal pessoa, essa pessoa, aquela pessoa, são pessoas de posses, podem me ajudar a sair dessa crise, dessa situação, mas não é esse o projeto de Deus. Essas pessoas são incapazes de sentir a tua dor, são incapazes de ver o quanto Deus brilha na sua vida, são incapazes de refletir o quanto Deus pode fazer, o quanto Deus pode te dar, o quanto Deus pode abençoar os teus caminhos e abençoar a vida deles através da tua vida. Então Deus vai lá e toca no coração de um pequenininho, para que através daquele pequenino você possa ser alimentado e através daquele pequenino o seu nome venha a ser glorificado. Não é à toa que Paulo escreveu dizendo que Deus usa as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar aquelas que são. Deus usa as coisas que não são. Então Deus não usa quem pode, quem tem, quem quer, quem não vai ter dificuldade para fazer. Deus usa justamente aquele que vai ter dificuldade para fazer, que vai passar pela prova, que vai passar a dificuldade, que vai sofrer. É dessa forma que Deus trabalha.
E foi desta forma que Deus abençoou um dos maiores profetas. Eu, assim, quando leio a história de Elias, Daniel, Eliseu, eu fico pasmo saber que esses homens tinham uma intimidade tão grande com Deus que as coisas aconteciam pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. E aí, de repente, a crise é tão grande e até os corvos começam a desaparecer, a água do rio se seca. Muita seca, muita provação. E Deus manda Elias sair, então, do ribeiro de Querite. Agora chega. Eu vou te botar na companhia de alguém, vou te colocar na companhia de alguém. Tantos reis que poderiam receber Elias, príncipes, tantos nobres, tantos sacerdotes poderiam receber Elias. Mas ele manda Elias justamente para a casa de uma viúva. A Bíblia Sagrada diz que ele manda Elias para a casa da viúva de Sarepta de Sidom. Você pode entender isso? Um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem que faz descer fogo do céu, ele agora está sendo recebido na casa de uma viúva. E qual é o interesse de Deus em fazer com que esta viúva passe por esta provação ao receber na sua porta um grande profeta, reconhecer que ele é um grande profeta? E esse profeta pedir a única coisa que ela possui para a sua subsistência, que é um punhado de trigo e um pouquinho de óleo, que ela pretende fazer um pãozinho e dar para o seu filho comer, e dar para ela se alimentar e depois esperar a morte chegar, porque já não existe mais nada para comer. Deus quer certamente multiplicar na vida dessa viúva. Sim, um ato de fé, um ato de confiança em Deus. Aquela mulher deveria demonstrar muita convicção de que a palavra daquele homem era uma palavra poderosa para mudar a sua vida, para livrá-la da morte. Elias chega à porta da casa daquela viúva. Muitas vezes parece ridículo, a gente não quer aceitar a ajuda de quem não tem. Entendemos que aqueles que têm que devem ajudar. Entendemos aqueles que possuem grandes recursos que devem entregar os recursos para abençoar os missionários, os profetas, aqueles que caminham por esse mundo afora, chorando e gemendo, levando a semente que é a palavra de Deus. Mas na verdade não é da forma que nós pensamos. Na verdade, Deus opera dos dois lados. Deus opera tanto na vida do profeta, quanto na vida da pessoa que é usada para abençoar o profeta. E essa mulher, quando o profeta chega e diz assim, olha, estou em necessidade, estou precisando de ajuda, estou com fome. Ela diz assim, olha, profeta, nós só temos um punhadinho de trigo e um pouquinho de óleo. Vamos fazer um pãozinho e vamos morrer, eu e meu filho. Ele disse, não, por favor, faz primeiro para mim. Porque eu te dou certeza de uma coisa, a farinha não vai se acabar e o azeite também não vai se acabar. Você será abençoada em abençoar a minha vida. Você será abençoada em investir na minha vida. As portas dos céus vão se abrir sobre você, fica tranquila. Faz um pãozinho para mim. E tal qual o profeta fez, o profeta falou, ela fez. Não, se é assim, eu vou fazer primeiro para você. E foi desta forma que durante 6 meses Elias sobreviveu. Daquele punhadinho de trigo e daquela pequena porção de azeite que havia na botija, porque Deus fez prosperar. E ele não salvou somente a vida de Elias, mas ele salvou a vida daquela mulher e do seu filho. Veja bem, Deus usa os pequenos. Eu tenho visto no decurso da minha estrada, da minha caminhada como missionário, grandes homens, empresários que moram em países de primeiro mundo serem revestidos de poder e dinheiro e muitas coisas. Essas pessoas não ajudam ninguém. Elas têm a mente cauterizada no recurso financeiro. Raramente ajudam alguém. Há pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo, sempre contribuem. E há pessoas pequenas que mesmo na sua necessidade, como já aconteceu, fazendo faxina em outros países, elas contribuem muito mais que aquele que tem. Parece-me que hoje, nos dias de hoje, existe um evangelho de prosperidade. As pessoas contribuem mediante a promessa de que Deus vai dar.
eu quero dizer que Deus não deixará faltar. Não deixará faltar. É o mais importante, ele não deixou faltar. Para Elias, ele não deixou faltar. Para a viúva, ele não deixou faltar. Para o filho da viúva. E quem ele usou? Ele usou a viúva. E quem ele usou a princípio? Ele usou os corvos. É por isso que eu falo nesta hora, porque sei que estou falando com muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão alienados, amarrados, algemados, encarcerados, aprisionados pelos valores financeiros que possuem. Esse dinheiro vai te levar para o inferno. A parábola do homem rico é bem clara. Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não adianta ter, se não for para repartir. Eu tenho um amigo que ele prosperou muito na sua vida. E não ajuda ninguém, não contribui ninguém, nem os próprios irmãos. Ele quer tudo para ele. Eu tenho parentes e amigos que realmente tiveram um sucesso profissional muito grande e prosperaram. É deles. É parte do capitalismo que nós vivemos nos dias de hoje, a pessoa querer para si. Realmente, parabéns. Mas se preocupam somente consigo mesmo. Eu não vejo como uma pessoa que não é de Deus está vivendo em edifícios, enfim, tendo prazeres múltiplos com recursos financeiros e tendo tudo isso não repartir com ninguém. Para mim são tudo falsos profetas. Falsos profetas. É o que mais tem. Gente subindo no altar, arrecadando fortunas, vivendo do bom e do melhor, não repassando essas fortunas para as pessoas necessitadas. E os verdadeiros profetas comendo aquilo que os corvos lhe trazem e aquilo que as viúvas lhe fornecem. Porque simplesmente não querem ir até os grandes lugares onde podem ser imensamente beneficiados. Eles querem receber da parte de Deus. Dura essa palavra e eu lhe pergunto: quem você é? Você é o profeta que precisa de ajuda e ninguém lhe estende a mão? Você é o corvo usado por Deus para alimentar o profeta? Você é a viúva cuja fé é provada e resolve dispor de tudo que você possui para alimentar este profeta, acreditando que Deus não lhe deixará faltar nada? A fé é um enigma muito grande. Para você poder vencer, você tem que crer no impossível. Existem muitas pessoas no dia de hoje tirando as suas vidas, desesperados e abandonados, jogados fora, deixados para trás por uma sociedade elitista que se preocupa unicamente com seus clubinhos sociais, sabe? Aquele clubinho cheio de atividade. Clubes sociais. Não, servir a Deus não é viver dentro de um clubinho, não. Servir a Deus não é participar de um grupinho onde você é acariciado por todos e quanto mais você tem de recursos, mais aceito você é. Não. Servir a Deus é bem diferente, é ter a convicção de que o Espírito Santo trabalha na sua vida de uma forma tal que pode mover montanhas a seu favor. Eu falo de um Deus que não te abandona. Eu falo de um Deus que determina que você vai e faça. E você vai
e faz. E Ele te honra, Ele te abençoa, Ele faz prosperar a tua vida. Acredite. Essa tristeza, esta depressão, esta solidão, esta falta de recursos, esta sua enfermidade, ela já tem data marcada para terminar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. E Deus usará sim. Usará alguém. Nem que seja o corvo ou a viúva. Mas Ele abençoará a tua vida. E se você sentiu no seu coração que em determinado momento desta palavra você precisa mudar a sua conduta, então mude. Mude a sua conduta. Tenha coragem. Eu quero dizer que para chegar diante dessa câmera hoje, para trazer esta palavra hoje, eu tive que ter força e coragem. Então, aqui estou eu. Porque precisei vencer dificuldades e pular muralhas que estavam colocadas no caminho, querendo impedir que você pudesse receber essa palavra. Mas se você a recebe hoje, abra seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença, meu Deus, eu apresento os profetas, as viúvas e os corvos, meu Deus. Senhor, eu peço que o Senhor os abençoe. E que todo aquele que no seu coração, Senhor, é usado para fazer que uma lágrima seja enxugada do rosto de alguém, venha a ser abençoado de uma forma extraordinária nesta hora. Dá coragem aos teus profetas, meu Deus, para que façam, Senhor, a tua obra. Dá coragem, Senhor, aos teus filhos para que sigam, Senhor, pelo caminho correto, o caminho que leva para a salvação, o caminho que leva para os céus. Muda o contexto atual da religião, meu Deus, que única e exclusivamente procura absorver recursos para que única e exclusivamente cresça o nome de homens, para que sejam idolatrados, Senhor, por sobre a face da terra. Que não seja assim comigo, Senhor. Que desapareça eu e que se sobressaia o teu nome. O eu deve morrer, ó Pai. Meu Deus, grandioso é o teu nome por sobre a face da terra, e tudo que te peço, o Senhor sempre tem feito. Então coloco minha vida em tuas mãos e digo, Senhor, eis-me aqui, ajuda-me nessa nova caminhada que tento implementar diante dos olhos do teu Espírito, a fim de que o Senhor possa esquadrinhar o meu coração e ver as intenções da minha alma. Senhor, tudo é possível àquele que crê, e eu creio que o Senhor estará abençoando em todos os aspectos, com saúde, paz, alegria, felicidade. Então, meu Deus, eu quero profetizar que melhores dias virão para este homem e para esta mulher que ouvem esta mensagem. Dias de bênçãos e não de lágrimas. Dias de felicidade e não de tristeza. Que passe a prova e que a bênção venha. Isso é o que eu te peço confiando em nome de Jesus Cristo e para a glória do nome de Jesus. Meus amados, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder estar aqui na sua companhia. Fica com Deus, a paz do Senhor.